Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo não, hoje é política. É que é o primeiro episódio de política que a gente faz sem convidados. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E não se esquece de curtir, compartilhar, deixar o like. Mas deixar o like já é curtir, né? Curtir, deixar o like é a mesma coisa. Então não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu comentário, criticando, elogiando, interagindo com a gente. Dessa forma a gente melhora o conteúdo e traz novos convidados. Se inscreva, siga-nos, faça todo o processo aí no @Store Talks, seja no... Agora a gente mudou. Agora nós mudamos qualquer plataforma, Store Talk, você vai encontrar a gente. Então, um recadinho aí do nosso patrocinador, o Café Govone, um café de alta qualidade, com grãos selecionados naquela torra ideal, nada daquele café carvão que você consome por aí. Quer conhecer mais o Café Govone? Manda um direct pra gente, entre em contato, manda uma mensagem, vem aqui conhecer o estúdio, degustar um café. Bater um papo. Bora lá, falar de política, mas de uma maneira descontraída, diferente, não com convidados, né, trazendo aí algumas reflexões, postagens, matérias, pesquisa. Né? Esse é um episódio para você ter com seu amigo também, juntar eu sei que política o pessoal não gosta, mas esse episódio a gente vai te provar que com 1 hora, 2 horas de bate-papo, você talvez escolha um candidato mais adequado. Então, ó, Cleiton, tem um aqui, ó, um tal de Thiago Reis, tô pegando alguém aqui que repostou uma publicação desse tal de Thiago Reis aqui. Tá onde? No Instagram. Uma notícia referente ao que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? Na verdade, o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, porque nós estamos gravando no momento que acontece, mas esse episódio só veio depois, né? E falando de política, aí tá aqui, é grave. Primeiro, Eduardo Leite corta quase toda a verba da Defesa Civil. Eduardo Leite é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Segundo, Mourão, Van Hatten e bolsonaristas eleitos não fazem absolutamente nada. Terceiro, chuvas destroem tudo e matam dezenas de pessoas. Quarto, Globo News culpa Lula, e tá em negrito e caixa alta, que enviou verbas. Eis a hipocrisia. A postagem de 2 de maio de 2024. 87 mil visualizações até o momento que foi tirado esse print. Foi tirado o print. Cara, por onde começar com isso aí? Sim, para mim são informações totalmente desconexas, levam a uma interpretação completamente errada. O cara mistura Lula, bolsonaristas, governador do estado do Rio Grande do Sul e chuvas, que é um negócio que não é definido pela população, pelas pessoas. Então eu entendo que uma questão grave de chuvas, excesso de chuvas, que não tem como se controlar por conta de uma má infraestrutura cause desastres. Como que você vai prever que um volume de chuva desse vai acontecer em algum momento da história? Você vai preparar como? Estrutura de drenagem de águas fluviais, né? Água fluvial é de chuva e pluvial é... não lembro agora. Então, vamos descobrir. Pergunta pro pai dos burros. Coisa que a gente já não lembra mais da escola. As águas pluviais, as galerias de pluvial vão dar conta de uma estrutura dessa? É muita chuva. Cara, muita chuva em muito pouco tempo. Isso acontece aqui em Piracicaba de tempos em tempos também. Roda o Porto alaga. Então, assim, culpar as pessoas, eu entendo que o governo tenha que fazer alguma coisa para minimizar, prestar ajuda, como eles estão prestando. Mas o negócio ficou caótico num nível que não dá para você salvar. Infelizmente, não dá para salvar todo mundo. E a sociedade precisa se envolver. Eu vi alguns vídeos, inclusive, de pessoal resgatando cachorros. Então, sociedades ali que se preocupam com o bem-estar do animal, resgatando os animais que ficaram para trás. E com certeza, infelizmente, muitos morreram. Pessoas, animais e tudo mais, né? Em 2011, se eu não me engano, a última grande chuva aqui de Piracicaba foi bem catastrófico mesmo. Meu pai com os vizinhos, todo mundo ali tem barco, eles saíram de barco e foram encostando nos ranchos que tem na beira do rio para resgatar, para ajudar as pessoas. Você não pode esperar somente da Defesa Civil e do governo, né? Aqueles que podem também se dispor a ajudar. E eu sei que a sociedade faz isso. Ajuda. Por exemplo, eu vou citar aqui, a gente está gravando antes, né, bem nessa época da chuva, quando for ao ar, talvez já tenha passado esse processo. Esperamos que sim. Mas o pessoal aqui... vai estar acontecendo em algum outro lugar do mundo. Vai estar acontecendo em algum lugar do mundo. O pessoal aqui do movimento de Piracicaba, do Levanta, eles estão arrecadando alimento, roupa na região de Piracicaba para despachar lá para o Rio Grande do Sul essa ajuda humanitária, que vai chegar. O brasileiro, ele é esforçado, ele vai ajudar de alguma forma. Essas postagens, cara, elas refletem a realidade do brasileiro médio. A maioria, talvez. É o que você fala, cara. E eu tô começando a entender isso e concordar, porque eu não tinha essa visão antes. A maioria das pessoas são boas. Eu acredito muito nisso. É uma minoria que acaba estragando e deturpando o restante. Por exemplo, esse cara... Manda essa postagem pra dar uma olhada nela, pra eu lembrar. Porque é tanta coisa que ele mistura numa postagem só, ele cria um alarde numa situação que talvez o foco dele deveria ser outro, nesse momento, entende? E é grave,
Eduardo Leite corta quase toda a verba da Defesa Civil. Eu entendo que o cara não está preocupado com isso, porque ele só quer causar uma... Ele quer fortalecer a base dele, independente de se é verdade ou mentira. Eu não sei para quantas pessoas ele fala. Mas tem 87 mil visualizações então ele tem um impacto. Então, tipo assim, isso para mim já tem cheiro de mentira. Então eu tô tentando até achar que como o negócio está acontecendo agora, aí vem só as notícias atuais, né? Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e deputado do PSOL discutem por orçamento destinado à Defesa Civil. Matheus Gomes publicou nesta terça-feira que o investimento era de 50 mil e foi rebatido pelo governador em coletiva. Aproveitamento político. Aqui ele tem até matéria, depois quem quiser procura no Globo aí. Em seguida, o governador afirmou que o Estado investiu 115 milhões no enfrentamento de crises climáticas. 0,2% do orçamento. Cara, não tem dinheiro para resolver um problema desse. Não tem. De novo, a gente volta àquela questão de obras, né? São obras que às vezes você faz com base em quê? Em previsão. Porque você... Pode nunca acontecer, pode acontecer antes de você acabar a obra. Eu vou misturar, exatamente. Eu vou misturar um pouco de notícias falaciosas e tendenciosas, manchetes para chamar clique. Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim: Cleito, postaram outro dia, um jornal da vida aí, eu não vou citar qual, que eu não vou lembrar qual agora. Foi a maior chuva dos últimos 10 mil anos. Faz 100 anos que a gente monitora. E a matéria, como que você coloca que faz 10 mil anos? Você não tem monitoramento de 9.900 para trás. Você não tem histórico desse período. Como que você coloca só para chamar a atenção? A gente monitora. Nunca aconteceu nos últimos 100 anos. Aconteceu em outras regiões, sempre acontece. Sim, Rio de Janeiro, todo ano tem problema. Tem problema. Agora, o histórico do Rio Grande do Sul tinha essa dinâmica. Previsão é previsão. Talvez a previsão ali que eles trabalhavam com a Defesa Civil, porque a Defesa Civil não é um bando de pateta também. Sim. Pelo menos não deveria ser. São pessoas técnicas. Pelo que eu conheço, são pessoas técnicas que vão usar relatórios técnicos para avaliar. Eles vão olhar e falar assim: a gente precisa construir uma barragem. Isso é um negócio mais profundo de se avaliar, né? Então, tipo, os últimos, 100 anos no Rio Grande do Sul, nunca teve uma chuva dessa. Como que eu ia adivinhar que ia chover? E não ia ter o que fazer. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Rolou umas tempestades também ali no centro-oeste e tal, furacão, e dizimou cidades. Todo ano acontece a mesma coisa. As pessoas sabem que vão acontecer. Dizima a cidade, acaba com tudo, o povo continua morando nas mesmas regiões, passando praticamente todo ano pelos mesmos problemas, acaba com todas as construções, porque lá é tudo de papel. Talvez ele já construa com esse intuito que tipo, é mais barato, eu sei que vai quebrar ano que vem. Então, assim, cara, são parâmetros muito subjetivos. Eu sei que tem chance de acontecer, mas vou ficar aqui. E é o que acontece nas favelas, nas regiões mais pobres do Rio de Janeiro, que todo ano cria-se esses burburinhos por conta de morreu gente, deslizamento. O povo tá no lugar errado. Mas o governo não faz... Cara, você mesmo deu exemplo aqui já várias vezes. Construíram lá as casinhas no Javari aqui em Piracicaba. O pessoal sai das casas e volta pra favela. Por diversas questões. A estrutura não é só da casa. Diversas questões. Tem muito pormenor. Então não adianta você só cobrar o governo, e independente se é um governo mais à esquerda, mais à direita, ninguém vai resolver todos os problemas. E como você disse, esse deslizamento no Rio de Janeiro que acontece todo ano, já passou o governo à direita e à esquerda. Sim. É que eu vejo o pessoal assim, usando isso politicamente, uma tragédia politicamente. Então quando acontece com o governo de direita, o pessoal da esquerda massacra. Quando acontece com o governo de esquerda, o pessoal da direita bate e o pessoal da esquerda fica quieto. Todo mundo discorda disso, que é um problema. Sim. Que é complexo. Então vamos lá. A matéria. Eduardo Leite corta quase, a matéria não, né? O post, né? Que tem uma relevância e chama atenção. Tendencioso. Eduardo Leite corta quase toda a verba da Defesa Civil. Cara, coloca a verba em 115 milhões. Coloca aqui, pelo menos, um link no teu post em seguida. Olha só aqui, ó, a verba era X, foi para Y. Então você tá falando que ele cortou de 150, reduziu para 10 milhões? É uma denúncia incrível. Se ele reduziu 50 milhões em 115, ou que era 165, ok, é representativo. Mas ia resolver o problema? Porque às vezes o cara cortou não é de infraestrutura, é muito complexo, sim, e é muito tendencioso. A gente critica o brasileiro por só ler manchete, mas quem são os influenciadores que divulgam conteúdo? Não ajuda. Eles só divulgam manchete. Mourão, Van Hatten e bolsonaristas eleitos não fazem absolutamente nada. O que pode ser feito? Nesse momento, pelo menos nas redes desse pessoal, porque o meu Instagram ele é uma chuva de mistureba total. Esse pessoal tá pedindo ajuda, pedindo doação, redestinando verba, remanejando. Inclusive não bolsonaristas, muitos petistas estão trabalhando em Rio Grande do Sul, ele é um estado mais à direita. Estão tentando, mas como o Felipe disse, não tem muito o que fazer agora. Por mais que se tenha verba, é algo que aconteceu sem previsões. A previsão não ia conseguir entender os desastres todos que aconteceriam, como que estão acontecendo. É imprevisível isso. E assim, o que
eles podem fazer agora é juntar recurso, dinheiro, fazer campanhas de arrecadação, que são pessoas de confiança, que vão para suas bases, e aí todas as bases fazem essas arrecadações e enviam esse recurso para tentar ajudar, amenizar a dor. Porque... Aliás, só corrigindo, eu falei 50 milhões, não, mas é 50 mil que está aqui na matéria do Globo. Cortou 50 mil? Está meio confuso, que o investimento era de 50 mil e foi rebatido pelo governo em coletiva, que é 115 milhões. Cortou 50 mil não ia fazer nada, você não compra um carro com 50 mil. Você não ia construir uma barra. E assim, de novo, a barragem estava construída, ninguém esperava isso. Chuvas destroem tudo e matam dezenas de pessoas. Aí ele coloca um negócio que choca no meio da postagem, dizendo, olha, Eduardo Leite cortou... Essa é a manchete. Não, é o post ainda, né? Tá. Ele Tá na sequência ali, tá. Ele coloca, tipo, ó, o Eduardo Leite não tá fazendo porra nenhuma, cortou dinheiro da Defesa Civil, e esse dinheiro teria salvado gente, porque ele não dá nenhuma base. Mourão, Van Hatten, você não fazem nada. Chuvas destroem tudo e matam dezenas de pessoas. Não, e bolsonaristas. E aí, jogou no balaio que... Não, Mourão, o que ele poderia fazer? O que esse pessoal tá fazendo... O que o Van Hatten poderia fazer? O que eles estão fazendo hoje? Pedir doação, remanejar alguma emenda que eles têm para o Rio Grande do Sul, vão passar a direcionar, e eu tenho certeza que eles vão fazer isso, porque eles não são idiotas, eles precisam do voto, eles precisam aparecer para a população, então eles vão mandar redestinar as emendas parlamentares, que são obrigatórias, talvez eles tentem antecipar essas emendas, isso não acontece do dia para a noite, agora é só amenizadora, depois contabilizar prejuízo e, vamos ter que construir casa. Uma próxima. E agora sim, agora aconteceu uma vez, vamos estruturar isso. Ou talvez eles vão olhar nas previsões climáticas, na ciência, né, que a turma fala, vão olhar aqui, vão olhar para o dado e falar assim, cara, não tem previsão de acontecer isso de novo. Isso não tem como... Não tem como prever. Porque pode não acontecer nos próximos 100 anos, que 100 anos vai acontecer de novo. E aí ele joga, bolsonaristas eleitos não fazem absolutamente nada. Todos os outros estão fazendo, só os bolsonaristas... Só os bolsonaristas pararam de fazer? Estão fazendo? Não, aí isso aqui é muito generalizou. Isso aqui vai... Nenhum bolsonarista está fazendo absolutamente nada. Todos os outros estão. Tá? O cara que postou aqui, o tal do Thiago Reis, que eu realmente não sei quem é, ele tem uma bandeirinha do Brasil na frente do nome dele. Supostamente um bolsonarista. Supostamente um bolsonarista criticando bolsonaristas falando bem do Lula. Não que quem use bandeira do Brasil só seja bolsonarista. Também isso é um preconceito que acabou se criando, né? O discurso dele é um discurso de esquerda. Sim. E aqui você pega, e ele elogia o Lula no final, né? Aí você pega aqui, Elogia não, Globo News, totalmente de direita bolsonarista, está criticando o Lula. Tipo, é uma salada de fruta que o cara cria e tem um alcance, mas é a ignorância da população. Ó, Rio Grande do Sul, 56% da população votou no Bolsonaro. Tudo isso é bolsonarista. A população escolheu ali, a maioria é bolsonarista, e os caras que são os bolsonaristas eleitos pro Rio Grande do Sul, eles não estão olhando para isso? É óbvio que eles estão olhando para isso, gente. É voto, gente. É voto, eles estão olhando, eles sabem que é o reduto eleitoral deles, eles sabem que eles estão mandando, então agora vamos fazer um inverso aqui. General Mourão falando aqui, pedindo doação para a base deles, tem 500 mil seguidores, precisa ver se o post foi impulsionado, mas ele já tem todos os órgãos aqui, as instituições que apoiam, Pix, apcsocial@gmail.com, um abraço e um cobertor, essa campanha vai aquecer o coração das famílias gaúchas, mande sua solidariedade na forma de um cobertor, custa só R$20, mas vai ajudar muito quem está desabrigado, a gente dá um jeito de fazer seu cobertor esquentar numa irmã ou irmão gaúcho. Só ele fazendo isso, gente, esse cara já vai arrecadar uma puta grana. Então assim, fazendo nada é muito, né? Nada é muita coisa, né? Marcel Van Hatten, 1.400.000 seguidores. Tem um vídeo dele falando que vai pautar a decisão de concurso público que foi cancelado, uma forma de remanejar isso para não prejudicar a população. Tem post dele participando de reunião aqui com o Exército, o Eduardo Leite. Tem um post dele falando que tem um pessoal levando aviões, helicópteros lá para o Rio Grande do Sul. Tem a divulgação dele do Pix, o Banco de Alimentos de Porto Alegre. Doe também para a entidade voluntária filantrópica de Santa Catarina, que está nos ajudando. Ou seja, basicamente, a primeira parte dos posts deles só do Instagram é só pedindo apoio e arrecadação para as vítimas do Rio Grande do Sul. Ele está falando para 1 milhão de seguidores. O Hatten também não está fazendo nada? Nada é muito pouco. Né? Nada é muito pouco. Então assim, ele citou nominalmente 2 caras criticando para chamar clique. Você vai na página desses 2 caras, eles estão fazendo o que dá para ser feito, eles não têm como construir uma barragem, eles são seres humanos. Só que quem faz isso? O cara olhou lá e já ficou revoltado e criticou. Não entrou para ver o que cada um está fazendo e para ver realmente se a informação que o post está ajudando. Então, quando você receber alguma coisa assim, faça isso, pesquisa, olha lá, entra,
vai mais a fundo. É isso. Vai aparecer. É isso que eu tô fazendo aqui. Perdeu aqui 10 minutos. Exatamente 10 minutos que eu contei. Tá dando 20 minutos agora, porque eu startei aqui, eu anotei. Aí ele coloca: Globo News culpa o Lula, que enviou verbas. Posta a porra do link da matéria, pelo menos pra gente poder ler. Mas vamos tentar fazer aqui. Eu confesso que às vezes eu tenho dó da Globo. Quando você vê um post de um cara desse falando que a Globo News criticou o Lula e ela apanha também dos bolsonaristas, eu fico: tem aqui uma matéria escrita assim, ó. E eu não vou assistir esse vídeo. O governo Lula foca em tragédia para evitar críticas. É basicamente o que todo governo faz. Que todos os governantes estão fazendo. O que eu faço? Eu não vou responder nenhuma pergunta de outro tema. Vou ficar dando atenção só para isso. Bater nisso. Vou ficar buscando arrecadação para isso. Vou ficar destinando verba para isso. Vou fazer tudo que tiver ao alcance. Assim como teve os deslizamentos no período do Bolsonaro, ele parou também, foi lá, visitou. Mesma coisa. Pesquise. Gaste um minuto assim para dar uma. Não é muito tempo. Não é muito tempo. E para deixar claro, né? A gente não é nenhum especialista aqui também. A gente está fazendo isso como cidadão. Como eleitor, faz o mínimo, pesquisa. Tá, a gente vai eu quero falar sobre uma pesquisa, a gente conversou sobre ela quando ela saiu, começo de abril. Então a gente pega uma pesquisa lá do Paraná Pesquisa que é muito interessante. Paraná Pesquisa, que diz ser um instituto confiável de pesquisas, né? Queria, assim, se alguém conhecer alguém de algum instituto de pesquisa, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Como é feito, como é apresentado. Estatisticamente, a gente entende que a pesquisa normalmente acerta. Agora, o fato dela acertar me gera uma dúvida no sentido de o quanto ela influencia naquele cara que é tipo, não tem ninguém, já que esse tá ganhando. Duvidoso. Já que esse cara tá ganhando, eu vou votar nele, vai. A pesquisa falou que ele vai ganhar mesmo. Isso influencia. Agora, tem uma pesquisa dizendo quantas pesquisas influenciam na escolha de votos? A grande questão nas pesquisas é que cada um utiliza também os dados a seu favor, né? Pesquisa, estamos falando de estatística. Estatística é algo que não que você manipule, mas também é possível manipular, porque você fala assim, tem aqui um desvio padrão, né? Para quem não entende o que é isso, eu realmente teria que estudar um pouco de estatística. Eu sei bem pouco por conta da faculdade, a gente tinha que utilizar a estatística lá para algumas coisas. Quando você começa a pegar distorções muito grandes, assim, coisas que tem uma tendência aqui, que é onde está a maior parte concentrada, e às vezes você tem uns picos que puxam para cima e para baixo. Esses picos, às vezes, você pode desconsiderar, porque ele está muito fora, é o ponto fora da curva. Uhum. Só que esses pontos fora da curva, eles podem influenciar muito na média. É a questão do salário médio brasileiro. A maioria das pessoas ganhando ali, às vezes, menos do que o salário mínimo, mas você tem pouquíssimas pessoas ganhando milhões. Cara, isso eleva a média lá em cima. Você dá uma média. Vai levar uma média aí para tipo 5 mil reais. Sei lá, não é tudo isso. Jogando aqui valores aleatórios para exemplificar. A maioria, 90% ganha. Tem esses dados? Não, é um dado parecido com isso, que é a distorção que cria, né? Renda per capita do brasileiro, que é baseado no PIB de quanto o país produziu. Anual. $8.900 de 2022. Isso aí dá quase 45 mil reais. Por ano. Não é. Cara, a grande massa não ganha nem perto disso. Exato. A grande massa deve estar ali na faixa dos $2 mil no máximo. Ano. Né? Mas é uma distorção que acontece por conta de poucos que elevam isso. Né? Bom, vamos lá. Pesquisa. Pesquisa é um negócio interessante, a gente nunca leu, muitas pessoas Estamos não leem. procurando especialistas em estatística para bater um papo sobre isso. O objetivo da pesquisa, aí a pesquisa, cada político, ele pega a pesquisa, ele olha o que lhe convém e ele usa aquilo midiaticamente para divulgar. A gente pode falar nome de pré-candidatos? Acho que pode, né? Os caras são públicos. Pré-candidato, sim. Então vamos lá. O Barges postou na rede dele. O Barges é pré-candidato a prefeito. Piracicaba, em primeiro lugar. Estamos na liderança absoluta para prefeito. Obrigado, amigos. Aí eles colocam assim, primeiro lugar absoluto disparado. 48,9%. Isso aqui, fala, é um número relevante. Mas aí você vai lá na pesquisa. Você abre a pesquisa, registrado no TC, na postagem dele tem só o corte que ele pegou da pesquisa que lhe favorece. Então, o segundo lugar é o Paulo Campos com 11%, Alex Madureira com 8,4%, professor Bebel com 7,7%. Aí vem a Elisa Nato com 6%, Luciano Almeida com 4%, não responde com 6%, Branco e Nuno com 7%. Aí você vai lá e abre
a metodologia de pesquisa, porque aqui não menciona nada. Quando ele posta assim, se a pessoa olha, ela fala assim, nossa, quase 50% da população tá votando no Vargas. O indeciso fala, vou junto com a maioria, efeito manada. Mas quando você abre, conversou com quantas pessoas? 700 pessoas. 700 pessoas numa população de 300 mil eleitores. 300 mil eleitores. Correto. Aí vem, né, vem a descrição da pesquisa, eu fui lá, baixei a pesquisa do site do Paraná Pesquisa. Pesquisa de opinião pública realizada no município de Piracicaba com o objetivo de consultar a população sobre a situação eleitoral. Abrangência município de Piracicaba, coleta de dados realizada através de entrevista pessoal entre o dia 28 de março e 2 de abril. A amostra é representativa da população da área pesquisada e foi selecionada em 2 etapas. Na primeira etapa, realizou-se um sorteio probabilístico das localidades, onde as entrevistas foram realizadas através do método PPT, probabilidade proporcional de tamanho, considerando a população residente nas localidades com base para essa seleção. Eu não entendi porra nenhuma do que você está dizendo. Basicamente, eles acharam uma região que representa toda Piracicaba, isso é impossível. Da vila para o centro muda tudo. Na segunda etapa, a seleção dentro da localidade foi feita utilizando-se cotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal. Cara, isso aqui em Piracicaba é muito distinto. Você atravessou o rio, o negócio muda. Não precisa atravessar o rio, você falou aí. Um bairro. Saiu da Nova Piracicaba, Vila Resende para o centro, muda. Mas da própria Vila Resende para Nova Piracicaba muda, porque são realidades distintas. Aqui tem um outro ponto. Tamanho da amostra e margem de erro. Para a realização dessa pesquisa foi utilizada uma amostra de 700 eleitores. Tal amostra representativa do município de Piracicaba atinge um grau de confiança de 95%. Nem fudendo. Se eu fizer essa pesquisa com 700 pessoas que eu conheço, o Vargas está perdendo. Porque o meu corte social é diferente. A margem de erro estimada de quase de 3,8 pontos para mais ou para menos. Coleta de dados realizada por equipe especializada e treinada. Bom, essa equipe especializada e treinada, ela tem preferência política? A forma como você pergunta é complexa, né? Eu não sei. Então aqui, de fato, não respondeu, não sabe. Não respondeu e não sabe. 70%. 70%? 66,7%. Então, dos 700, você tem aí resposta de apenas... Calculadora? 3, Calculadora? 7, 21, 210 pessoas. 210 pessoas. Muito bom, Felipe. Matemática melhor que eu. O contador. Então, assim, no geral dessa pesquisa, 70% simplesmente não respondeu. Então a pesquisa já fica reduzida a 210 pessoas. Eu já estou falando, a amostra de 700 pessoas já não é relevante. Dessas 700, a maioria não respondeu. Aí dos 210 que responderam a pesquisa, 16,9% indicou Vargas. Branco ou nulo, 7%. 70% não respondeu, 7% falou branco ou nulo, então 80% aí quase falou assim, foda-se. 80-20, ó, Pareto aí de novo. 20% foi quem se dispôs a responder. E aí, realmente, o Vargas Nega tem 16% de 700. Não, dos 700 pessoas, 16,9 indicou o Vargas. 16,9 indicou o Vargas, são 118 pessoas. 118 pessoas dividido pelos 233 que responderam, dá aqui os quase 50% que o Vargas tem. Deu 51%, que eu imagino que foi mais ou menos o cálculo que ele fez. Então você olha e fala assim, realmente 50% das pessoas que responderam votaram no Vargas. Das pessoas que responderam, que é uma grande minoria. Grande minoria. Aí o Alex Madureira vem... Grande minoria é uma contradição também. Ninguém votou, 7%, já então segundo lugar não tem ninguém. Não, e se você for considerar nessa situação, nenhum candidato seria eleito. Nenhum candidato seria eleito, exato. Porque... 72% de voto nulo. Não vou nem votar. O Vargas, quem pegaria a maioria, o Vargas ganharia, né? 200 pessoas. Não, se não tiver um mínimo de votos, a eleição não é válida. Eu não sei como funciona isso. Vamos olhar agora. Então aqui a gente já vê que transportei essa frase do futebol para a política. Pesquisa eleitoral é igual biquíni. Mostra tudo menos o que interessa. Porque... Vamos lá, né? Bom, pesquisa, metodologia. Então a gente já sabe aqui que a maioria da população está pouco se fudendo para a política em abril. Aí ele vai para a pesquisa estimulada. Ou seja, se você pergunta para a pessoa, ela nem quer responder, mas quando você para ela... Cara, não entendi isso. Se no primeiro cenário, espontaneamente, 70% não quis conversar, você ainda forçou ele a... Você continuou conversando. Viu? Quem você votaria? Não, foda-se, não quero saber disso. Aí, não, volta aqui. E se eu te falar aqui, ó, Vargas, Paulo Campos, Alex Madureira... Aí é estimulada. A estimulada. Aí no cenário 1 na estimulada, o Vargas 48,9%. Mas, cara, a maioria não ia votar em ninguém. E aí quando o Vargas é questionado, o Vargas ficou o quê? 16 anos aqui como prefeito? Ele teve 3 mandatos, mas ele colocou o Gabriel Ferrato no meio do caminho. No meio do caminho? Então são 4 mandatos que ele tem destaque. Então, assim, o que você lembra de prefeito de Piracicaba nos últimos anos é Vargas. Então o pessoal só foi o primeiro nome que veio à cabeça. Aí em segundo lugar o Paulo Campos e o Alex Madureira em terceiro. Aqui tem um negócio legal, ó. Em agosto de 23
Na estimulada, o Barjas caiu 1%, o Paulo Campos subiu. Aí tem uma outra postagem que agora eu entendi a outra postagem, Felipe. O Alex Madureira postou que ele é o candidato que mais cresce nas pesquisas. Ele saiu de 6 para 8, 2%. De fato é, porque ninguém cresceu 2%. O Barjas caiu, o Paulo Campos cresceu 1%, o Branco Nulos caiu bastante, o professor Bebel cresceu 1%, o Elinho Zanatas caiu 1% e o Luciano Almeida caiu 0,5%. O Alex não mentiu, gente, ele realmente é o candidato que mais cresce nas pesquisas. De 5 para 8? De 6 para 8. 6 para 8. O cara cresceu 33%, um terço. Um terço. Cresci 33% nas minhas intenções de voto. Super representativo, mas o quanto isso representa absoluta, porque a gente está falando de termos relativos. Quando tira o Elinho Zanata da disputa, o Barjas bate 51%. Só corrigindo a minha informação aqui, ó. Se mais de 50% dos eleitores não comparecer para votar, a eleição será anulada. A abstenção na votação, mesmo em números elevados, não poderá provocar a realização de nova eleição por falta de amparo legal. Nesses casos, os eleitores que não compareceram para votar perderam a oportunidade de escolher seus representantes, delegando a outro o direito de escolher as pessoas que irão governar em nome de todos, votantes ou não. De certo modo, ainda permitiram a valorização do voto daqueles que compareceram, porque proporcionalmente terão um peso maior. Isso é uma campanha que teve 18... Esse artigo é 2014. Na época, acho que foi na época do 14, foi Aécio. Tinha muito essa divulgação, vamos anular, não vamos votar. Isso foi uma narrativa criada, porque se você fica forçando as pessoas a não votarem e você tem uma base forte de militante que vai votar, você fortalece o seu, entendeu? E aqueles indecisos que podem ser convencidos no meio do caminho, eles ficam desesperançosos e não vão. Porque na verdade são 50% dos votos válidos. E voto válido é quem foi, é branco, nulo e... Tá aqui na sequência. Se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição será anulada? Não. Os votos nulos, assim como os votos brancos, não são computados como votos válidos. É isso. Dessa forma, a eleição somente poderá ser anulada caso mais de 50% dos votos nas eleições majoritárias forem anulados judicialmente. É isso. Então esquece, esse negócio de fraude, né? Uma fraude, uma suspeita e tal. Uma fraude comprovada, né? Que aí também é outros 500. O voto branco é direcionado para o candidato que está na frente. Este mito decorre do artigo 106, parágrafo único do Código Eleitoral, lei número 4.737/65. Determinava que os votos brancos contavam para a determinação do quociente eleitoral. Essa regra fazia com que o quociente fosse maior, dificultando que legendas partidárias de menor expressão alcançassem esse índice e, consequentemente, favorecendo os grandes partidos coligações que normalmente lideram a intenção do eleitor. Mas com o advento da Lei 9.504/97, essa regra foi expurgada de nosso sistema eleitoral. Desde 97 isso não é mais viável. E o pessoal sai falando. Simplesmente votos brancos e nulos não são válidos. Então assim, você ficar em casa, você votar branco, nulo... Você está abrindo mão do seu direito e vai deixar com que outro escolha por você. Você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar. Então é isso, ou você vota... O que aconteceu em Piracicaba nas últimas municipais, né? Você levantou as informações aí, 30% não foi votado. De abstenção. Tinha pandemia, mas... Esses 30% mudava a eleição. Mudava a eleição. O trabalho de um candidato, por mais que a gente tenha esse preconceito de criticar, falar que política é tudo vagabundo, que não trabalha... Eles trabalham 6 meses cada 4 anos. Mas na campanha esses caras têm que trabalhar, hein, gente? Porque é foda convencer uma galera. Mas a cada 2 anos, né? Porque eles trabalham para a campanha deles e para os candidatos majoritários. Não, mas tem gente boa. E dá para escolher. A gente tem visto isso aqui nas gravações que nós temos feito. Você com certeza já assistiu os diversos episódios que nós temos aqui, né? Tem gente que você olha, você conversa, você fala assim, não, isso aí não está preparado, as ideias talvez sejam boas, mas... Está muito cru. Não, e às vezes está muito cru. Utópico. Mas tem gente muito preparada. Assim, pode ser que ele não consiga, né? Esse candidato, essa candidata chegue lá e não consiga, porque aí tem outras questões envolvidas. Mas que eu acho que também dá para se preparar. Então, por exemplo, teve o pessoal que passou aqui, o Vanderlei comentou que o partido dele tem uma plataforma, inclusive eu acessei, muito boa, assim que tiver aberta à população, e dá toda a base política. Então, esse negócio da pesquisa é muito interessante, né? Cada um usa a pesquisa do jeito que ele quer e se não for favorável, não divulga que ela existiu. Por exemplo, na página do Luciano Almeida não tem nenhuma pesquisa, porque na pesquisa ele está apontado como a maior rejeição. É controversa a rejeição para o prefeito eleito? Talvez sim, talvez não, porque você pensa, todo problema que você tem, você vai culpar o prefeito. De certa forma, o brasileiro tem muito essa questão, então é muito fácil rejeitar ele. Mas, de fato, a maioria rejeita ele? Não sei.
rumo ao primeiro lugar. Segundo lugar na pesquisa espontânea. Alex Madureira, pré-candidato a prefeito com maior crescimento nas pesquisas. Ele não coloca número porque é estratégia. Porque quando ele colocar um número que eu sou, que ele mais... sabe que ninguém vai ler a pesquisa. Ele sabe que ninguém vai ler, só o pontão aqui. A obrigação dele é dizer se a pesquisa está registrada, e ele é o que mais cresceu de fato. Mas a gente está falando no universo de 100%, ele tem 2, ele tem 8. Tem 8% e o Barges está com 40 e não vai bordoado. Então, mas dentro dos números espontâneos e de votos computados, digamos assim, de respostas efetivamente computadas, não aqueles que não responderam. Exato. Ou seja, as respostas válidas. Espontâneo, porque tipo assim, ele pergunta para a pessoa, você quer responder? Não. Ah, mas entre esses candidatos? Então, assim, a maioria das pessoas não querem nem bater esse papo. Aí, quando ele é instigado a responder, ele aponta o Alex. Os 700 responderam, entendeu? Depois de uma cutucada. Se deixasse, a pesquisa tinha sido assim. Você vê, um usa um tipo de informação, o outro usa outro tipo de informação. Nenhum dos dois. Nenhum tá mentindo. Nenhum tá mentindo, mas nenhum tá dizendo... É meia verdade. Meia verdade. Talvez... Eu escutei uma frase essa semana de um amigo que diz: existe a mentira, a puta mentira e a estatística. Porque, cara, é muito surreal isso, né? Pra rede, olha como isso gera engajamento. Se você vai nos comentários, estamos juntos, vamos pra cima, vamos fazer Piracicaba ser a melhor cidade, vai na fé, amigo, Deus te abençoe, meu prefeito, a hora é agora, levanta, vai Piracicaba, com certeza ele vai fazer a diferença na cidade. Xingando, hein? Tem meu apoio. Desbloqueio. Eles podem ter excluídos, né? Terá o meu voto, já ganhou! 8%, já ganhou! A eleição ainda tá longe. É nisso, futuro prefeito, vai ganhar! Aí vem os caras que estão vindo só de alegre, né? Bolsonaro apoia, tem meu apoio. Vai, Bolsonaro! Não, é prefeito, gente. Bolsonaro não vai fazer nada aqui. Meio elegível ele é. Bora, pessoal, conquistar o voto a voto. Nosso futuro está aqui pra cima. E aí você tem páginas e páginas de comentário do pessoal engajado. Isso é bom pra eles, né? O Alex tem 145 mil seguidores. Se ele tiver todos esses votos, ele ganha. Aí se você olhar pra rede social, se rede social refletir, o Alex tem 145 mil. O Barges tem 17. Só que o Alex fez uma campanha para deputado estadual recentemente, né? Aí tem um outro fator que é complexo, né? A gente tem 3 deputados estaduais, que é um problema da política brasileira. Vocês estão eleitos. Eu vou levar esse questionamento para eles. Vocês tinham que estar trabalhando lá, não fazendo campanha. Você já tem um cargo político para ajudar Piracicaba. Por que você quer vir aqui ser prefeito? Ah, mas eu posso fazer mais por Piracicaba. Pô, tenta eleição quando acabar o teu mandato. Vai pensando no projeto nesses 4 anos, vai redestinando verbo. Não tira o foco do teu mandato. É que é a grande crítica do governo de São Paulo, do Dória, né, que aconteceu, mas todos, acho que praticamente todos fizeram isso na prefeitura de São Paulo, né? Entrava como prefeito, abandonava o mandato, se candidatava a governador e era eleito. Então, Tarcísio quebrou essa. O Tarcísio quebrou esse padrão, isso é bom. Ele foi direto para governador. Só que talvez ele faça isso em 26. Para prefeito. Para presidente. E aí é um negócio pra gente se pensar, né? Você perde um ano de trabalho, porque, tipo, o pessoal já tá rodando, a agenda, o tempo é limitado. Não, já fica na mão do vice, né? Já fica na mão do vice, do suplente ali. Não tem suplente para governador. Não, no caso do deputado estadual, né? Tipo, ele já deve estar tendo a equipe dele lá trabalhando, mas já não é ele, bem distante, né? Tá rodando Piracicaba e não tá lá na Câmara dos Deputados. Que é um negócio que para mim não faz sentido, cara, o negócio de suplente. Não faz sentido, concordo. Se ele não existisse, talvez ele não estivesse arriscando o mandato dele, porque ele ia perder. Mas se você sair, o próximo eleito vai entrar no seu lugar. Aí, seria interessante isso, ó. Se você tiver um mandato... O próximo pode ser de outro partido, provavelmente vai ser. Não, mas quando eu falo suplente é isso. Acontece às vezes do suplente ser de outro partido. Mas é da coligação. É da coligação. Eu tô falando do eleito. A escala de... Quem seria eleito? Se você sair, é aquele outro lá. E deputado estadual, eu não sei quantas vagas são. Não faço ideia. 94 deputados estaduais. São Paulo. Então, se o cara que tá lá... Que seja, em primeiro ou 94º lugar. Se qualquer um sair, por qualquer que seja o motivo... Tinha que ser o 95º. O problema é que o coeficiente eleitoral tem que acabar. Agora, só continuando a questão da pesquisa aqui, eles fizeram uma coisa que eu tenho curiosidade de entender. Impacto da indicação de uma figura maior na decisão de votar em um candidato a prefeito de Piracicaba. Ex-presidente Jair Bolsonaro, com certeza votaria na indicação 32%. Representativo. De quantos? Dos 700. De 700. 700 pangaré lá que você olhou. Jamais votaria na indicação do Bolsonaro, 43%. Poderia votar 20%. Então, 52% aqui.
aí tem 4% ali que não votou. E aí, mas tipo assim, 52% dos entrevistados diz o seguinte, olha, se tiver um candidato que o Bolsonaro indica, eu tendo Uma tendência vir pra cá. maior. Só que aí quando você vai pra pesquisa estimulando, fala assim, ó, tô falando de vários candidatos aqui, um deles foi indicado pelo Bolsonaro, a maioria ainda foi no Baixo. Foi no outro que não é. Ou seja, eles mesmos já se contradiz. contradizeram na pesquisa. O governador Tarcísio também tem a maioria, 27% com certeza votaria, poderia votar 36% e 31% jamais votaria. Ou seja, a rejeição do Tarcísio em Piracicaba é menor que a do Bolsonaro. E aí do Lula, era o que a gente já imaginava. 57% jamais votaria no candidato do PT em Piracicaba. Bebel tá ferrado. Bebel tá... Isso aqui, diria para o Bebel, fica aí... Quieta aí. E aí 20% votaria, né, com certeza, que é o que o PT teve. E estamos falando em cima desses números. Desses números. A avaliação da administração municipal, realmente 63% considera ruim ou péssima. E desaprova o governo 76%. Ou seja, tem algumas pessoas que consideram regular e boa, mas desaprovam. É meio doideira, né? É que é muito subjetivo, né, cara? A gente está trabalhando com dados relativísticos aqui. É muito relativo, cara. É muito relativo, porque assim, ó, vamos lá. Avaliação da administração do Luciano. 63% fala assim, ó, ruim, péssima. Você aprova? Desaprova ou não sabe? Então você tem aqui 63% que é ruim e péssima. Eu entendo que quando é ruim e péssima, você desaprova. O cara que acha regular, ele tá aprovando. O cara que acha ótimo e boa, tá aprovando. Mas aí quando você vai pro outro lado, uma parcela do que acha ótima, boa e regular, desaprova o governo. Prefeito. Não, e nessa pesquisa pode ter gente que respondeu que é ruim ou péssimo e ainda assim aprova. E ainda assim aprova. Porque isso também tem uma questão de... Posso voltar na pergunta anterior? Não, você já respondeu. Que aí a pessoa reflete. Quando você faz prova de alternativa lá, né? Não sei você, mas no meu tempo de escola, ia respondendo, aí você chegava numa outra questão, peraí, mas... Aí volto lá, apago e respondo de novo, né? Porque aquela outra pergunta lá atrás, lá na frente, te remeteu a alguma outra resposta lá naquela outra que você já tinha feito. E assim, aí tem um comparativo, né, que eles sempre colocam, tipo, a aprovação do Luciano Almeida. Ela piorou, né? Em agosto de 23, 74% desaprovava, em abril 76% desaprova, ou seja, aumentou a rejeição. São as mesmas 700 pessoas? Porque talvez esse pessoal aqui que desaprovaram... Não, obviamente não são as mesmas pessoas. Então, esses 700 que decidiram agora... Talvez em agosto também estava desaprovando. Não, aí nesse ponto eu até entendo, e é por isso que existe a margem de erro. É estatística. É estatística. Então você vai lá, você faz um experimento. Ciência, ela funciona em cima disso. E aí qualquer tipo de ciência, né? Ciência que eu falo de pesquisa mesmo. Então você vai lá, vai fazer um experimento de física. Você tem que replicar ele várias vezes. Quanto mais replicações você fizer, mais fiel a informação que você tem. Só que eu vou lá e faço hoje um experimento de soltar a bolinha e medir a velocidade que ela chega aqui na mesa. Aí eu faço isso aqui 100 vezes hoje. E passou alguns dias, eu vou fazer o mesmo experimento. E faço mais 100 vezes. Mudou o resultado? Vamos dizer que sim, mudou. Representativamente, tem uma estatística ali que mudou. Qual que era a temperatura, pressão e umidade do ar num dia e qual que era a temperatura, pressão e umidade do ar do outro? Isso tem que ser levado em consideração para você ter esse relatório da sua pesquisa, porque isso vai influenciar. Estou falando aqui no ar, que é lógico, é um exemplo muito difícil, né? A gente fazia isso com glicerina. Mas é que eu estou querendo dizer que muda. Então, a temperatura da glicerina vai influenciar nessa bolinha descendo. A temperatura do ar, a umidade do ar pode influenciar? Pode. Muito pouco, muito pouco. Vai ter um resultado diferente. E aí entra a margem de erro. E aí entra essa margem de erro. Mas eu fiz em duas situações distintas. E a pesquisa é isso que você está falando. Pesquisa de eleição é isso, eleitoral é isso. Então eu fiz em duas situações distintas, em momentos distintos, com pessoas distintas. Vai ter uma diferença. Mas é uma diferença de quantos por cento? 1%, 2% talvez seja aceitável. Eu estou falando sem conhecimento de estatística para esse tipo de coisa. Agora, não, deu 50%. Aí, cara, realmente tem alguma coisa que mudou. Aí tem algum fator externo muito grande que impactou. Se eu medir a velocidade da bolinha aqui, com o tempo que ela chega na mesa, com a mesma altura, tal, se num dia dá uma média ali de 1 milissegundo e no outro dá uma média de 2 milissegundos, cara, é 100% de variação. Alguma coisa tá acontecendo no sistema mudou para que tenha esse impacto. É só 1 milissegundo, tá? Mas esse 1 milissegundo é 100% de variação. Agora você falou, eles colocaram lá em cima que tem uma variação de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com margem de erro. Então a gente pode concluir que tudo relacionado ao Luciano Almeida não mudou. Porque 74 foi para 76. Bem, então, ele está estável. Ele está estável. O ruim está estável... estável abaixo da média. Abaixo da média. Está estável em 0. O bom é que para crescer ele pode ter crescimento infinito, né?
O outro teve um crescimento ali de 30%, sou o que mais... Cresceu infinito. Política é foda. Mas é por isso que eu falo assim, então todo mundo usa pesquisa. Eu entrei no site lá, gente, a gente vai pôr o link aqui do Paraná Pesquisa, custa mais ou menos R$15 mil uma pesquisa. Eu vou colocar isso no radar, a gente conversou com uma candidata que também falou que até se dispõe a fazer, que é a Paula Fiuzek, que é juntar um grupo de empresários, pelo menos aí uns 30, 40, uns 60 empresários e falar assim, vamos bancar uma pesquisa nossa? E a gente vai fazer essa pesquisa, não até gastar um pouco mais e falar assim, ó, a gente quer essa pesquisa, mas a gente quer que você converse com X bairros. Quantos bairros tem em Piracicaba? Sei lá, eu gostaria de que conversasse com 30 mil pessoas. Então, tem que pegar toda a massa, cara. Que seja do Jardim Europa, seja do Javari. 30 mil pessoas teria que ser. Tipo, tem que pegar pelo menos 10% de cada da massa eleitoral. Da massa eleitoral. Seria interessante. Aí te fazendo uma pergunta aí, o que te passa pela cabeça da importância de uma pesquisa como um todo? Cara, hoje... Pro eleitor, pro candidato... Pesquisa, eu acho que vira mais voto do que candidato na rua. Eu também acho. Ela influencia muito mais. Ela influencia muito, porque o Brasil... Mas isso pro cara que tá na ponta. Porque eu acho que quem tá atrás, não. Falando especificamente do Barges, porque ele tá liderando, né? Então, o Barges, ele tem uma rejeição. Isso aí a gente sabe que existe, porque tem muita gente que eu converso que critica parte do governo dele. Só que é um cara que nem, tipo, não é vamos dizer assim, um apolítico. Um cara que tá indo votar porque ele é obrigado e ele ainda vai, mas ele vai meio tipo, foda-se. Ele vê uma pesquisa dessa e fala, vou votar no Barges, foda-se. É o efeito manada, né? O FOMO, né? O medo de estar fora do negócio. Então, vou queimar meu voto, vou votar naquele que não vai ganhar. Cara, isso é um pensamento muito pobre. Né? Muito pobre. O papel de quem gosta de pensar, eu enxergo assim, eu já falei isso aqui nos programas de política, o papel de quem gosta de pensar isso, gosta de pensar política, mesmo que não vá ser candidato a nada. Por exemplo, eu faço isso na minha casa hoje. Tipo, a minha esposa, ela é esse perfil que talvez ela vá por obrigação. Minha sogra, meus pais, alguns tios que são mais próximos, eles são mais assim. Então, meu papel, eu tô me debruçando sobre isso. Então, meu papel, eu entendo, como cidadão, é influenciar essas pessoas também. Um nicho ali de 10, 15 pessoas e levar voto pro meu candidato, eu acredito. Se eles não estão se importando com a política, pelo menos me apoie. Ou você chega lá e fala, me apoie, porque para mim é importante. Então, se vocês querem votar em qualquer um, vota no meu. Porque para mim ele é o melhor. Eu fiz isso em 18. E eu acho que a grande massa talvez vote assim hoje, cara. Não, mas eu acho que isso continua. A questão é que... A gente falou dos líderes comunitários, essas coisas. Esses caras que influenciam. Esses caras influenciam e tá certo também, né? Já que o resto não tá se preocupando. É o jogo da política, cara. O ideal seria que, né? O mundinho da Quando Barbie... você não escolhe, alguém vai escolher por você. É isso, exatamente isso. Então, se você não tá disposto a perder tempo com aquilo, pelo menos aceite a recomendação, mesmo que... De uma pessoa mais próxima. De uma pessoa mais próxima, minimamente confiável. E pilantra tem em todo lugar, né? Não, mas a gente tem essa régua moral, né? Daquela pessoa que é o colega, mas que a gente sabe que esse cara é... Meio duvidoso. Meu dinheirinho meio por fora ali, papapá. Todo mundo tem um conhecido assim. Então, tenta pegar uma pessoa que você confia e seja influenciado. Melhor do que ser influenciado por redes de uma pessoa que está distante da tua realidade. Com notícias absurdamente manipuladas e com informações aleatórias sem fonte. E assim, como o tempo nosso é curto, e você vê, a gente puxa um assunto outro, já passou de 1 hora aqui a gravação, mas na edição vai cair um pouco. A gente grava um próximo falando sobre um cara de direita manipulando dados, né? Porque a gente trouxe um cara de esquerda. Não, mas a gente trouxe. A estatística aí está sendo totalmente de direita. Na verdade, todos os candidatos são de direita, que a gente falou aqui na pesquisa, né? Sim. Não do negócio das chuvas. Isso, Então, é verdade, ficou legal. Isso para provar que cada um traz a sua narrativa e não se importa muito com a realidade dos fatos. Por um desabafo para embaixadores, Bolsonaro ficou inelegível. Já o Lula usou verba pública em um evento público com transmissão ao vivo na TV governamental para pedir votos para Boulos. Zero revolta na imprensa, vídeo excluído e bora falar da Madonna. Hipócritas. Cara, eu vi isso aí. Sabe o que eu acho controverso nisso? Quando a gente pensa em sociedade, tem algumas pessoas mais à direita que dizem o seguinte: a sociedade não te influencia nada. Você é um indivíduo, é só você que conta. Se você nasceu pobre, é só você trabalhar que você vai crescer. Para de mimimi. Meritocracia. É só você ralar que você vai crescer. Aí, quando eles fazem essa crítica... É que isso aí é muito generalizado. Generalizado. Eu acho que, assim, a partir de um determinado ponto, eu acho que isso pode ser válido. Mas não é para todos, cara. Tem um discurso da direita, que eu considero muito hipócrita, e eu me considero um cara de direita, que é esse discurso, é o principal, que é isso aí. Para de mimimi, vai trabalhar, vai convencer as pessoas. Por que você tá achando ruim que a mídia que é de esquerda? Você fez o que nos últimos 50 anos? A direita, eu vejo ela muito mimizenta também nesse aspecto. Sim.
Ai, a mídia é de esquerda. Mas a mídia não é de esquerda ontem. A mídia dança conforme a música. Só que aquilo que a gente já conversou aqui. Afinal, a mídia é capitalista. A mídia é capitalista. Tem um cara postou aqui um comentário assim, falou: a mídia brasileira ela é muito séria. Se você pagar, ela até fala a verdade. Eu vi já isso aí. Muito bom. Muito bom. Não são todas as mídias. O papel, mas assim... Será que não são todas as mídias? Eu penso assim, não são todas as mídias, porque hoje, de certa forma, a gente é uma parte da mídia. A gente, se pagassem pra gente, a gente publicaria mentira. Mídias sociais e tal. Entendeu? Se pagassem pra nós aqui na Store, falassem assim, eu posso aí falar uma mentira? Eles podem até vir sendo convidados, falar uma mentira e a gente não dizer ele, porque às vezes a gente não tem base também. Sim. E não vão ficar aqui pesquisando e falar, você tá mentindo, porque o dado é esse. Não é um debate, não é uma pesquisa. Mas eu não tô disposto a isso. Se eu ser manipulado aqui. Eu quero construir algo aqui realmente nesse sentido de deixar todo mundo falar e o povo decidir. Eu pegaria um patrocinador de um produto ilícito? Hoje não. Um Sportbet da vida. Eu divulgaria isso? Não sei. Eu sou a favor da liberação da aposta, então por esse princípio sim, mas a aposta é proibida no Brasil, por esse princípio não. Pela lei não posso fazer nada. Pela lei eu não posso fazer nada. A Globo está divulgando, os grandes influenciadores, até de direita, estão divulgando plataformas de apostas. Direita e esquerda. Direita e esquerda, então assim, os caras foi para todo mundo. Então assim, a direita também tem essa deficiência, então tipo, o Xandão é de esquerda, pô, você teve 4 anos. Teve uma chance. Ninguém deu chance pro Bolsonaro? Teve 4 anos, cara. O que ele poderia fazer? Não sei. Cara, eu tenho minhas dúvidas se esse cara é direita ou esquerda. Acho que ele só olha pro dele, cara. Mas não é direita ou isso. Esquerda, porque ele fudeu os dois lados. Mas é que pra ele assim, é que pro bolsonarista, e pro esquerdista, pro cara mais apaixonado por um lado, ele acha um culpado, ele terceiriza a culpa igual ao outro, do ser humano. Então o cara faz essa postagem e fala assim, hipócritas não estão falando do que o Lula fez. Mas você queria que eles fizessem o quê? Você teve uma chance. Aí eu até sou meio radical nesse aspecto. Teve uma chance. Se vocês queriam um golpe militar que destituiu o STF para melhorar o país, e vocês realmente acreditassem nisso, vocês tiveram 4 anos para organizar uma revolução. Vocês não organizaram. Vocês acharam o quê com uma revolução? Terceirizaram, né? Vocês terceirizaram. Ô general do exército, né, faz aí, for na frente do quartel pedir pro general. Quem que foi na frente do quartel? Foi uma minoria, não foi todos. Bota 50 milhões de pessoas na rua. Meu amigo, não, eu até uso dizer que menos, assim, mas Piracicaba deve 70% dos votos. Fecha todo mundo aqui e vai pra rua. Faz isso com todas as cidades, coloca, mas o pessoal também não tá se portando muito. O general do exército, estão puta no salário, velho. Lá atrás eles deram golpe porque talvez não tava tão legal. Filha de general hoje estão puta do benefício. Que é um negócio que não faz o menor sentido, né? Não casam para não perder o benefício. A reforma da Previdência deixou os generais de fora, deixou o exército de fora. Ou seja, eles vão se aposentar com uma caralhada de benefício. Vocês acharam o quê? Revolução dá trabalho, gente. Guerrear. Você está disposto a matar o amiguinho? Tipo, eu e o Felipe, a gente vai discordar em alguma coisa. Talvez numa guerra a gente some lados distintos. Eu estou disposto? Eu praticamente não tô. Por isso que eu falo, esse discurso tem que acabar. Ainda não. Tem que ficar muito ruim. Aí tem alguns amigos meus que falam assim... Tem alguns amigos meus mais à direita que viraram voto agora. Eles vão votar vou votar no Lula. Vou votar no PT aqui até pra Piracicaba. Bebel na veia. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque agora eu quero que fique pior ainda. Porque aí talvez a gente chegue no ponto da revolta que vá trazer a melhoria. Eu ia até levantar esse ponto, né? Os países que entram em revolução, em revolta, porque o negócio ficou muito crítico. Muito crítico. Porque enquanto tá ali, é a questão do você cozinhar o caranguejo. Ou o sapo, né? Você bota o sapo na água fria e bota a panela para esquentar, ele vai sentindo, daqui a pouco ele morreu. Agora, você pega e deixa o negócio muito quente e joga o sapo. Ele vai reagir. Vai reagir. São estratégias. O que vocês querem? Eu faço essa provocação porque eu acompanho os grupos de direita, eles trazem uma crítica, a gente já conversou com alguns candidatos de direita, e eu sempre vou na pergunta, e o social? Porque a direita meio que deixou de lado essa pauta. A pauta sim, mas faz muita coisa. É o marketing ruim que a gente fala. É o marketing ruim. Aqui de Piracicaba. Então assim... Faz muita coisa, mas critica a esquerda. Então talvez seja uma hora de vamos pacificar esse tema aqui, tem pobre que precisa de ajuda, e vamos fazer um marketing divulgando que a gente apoia essas causas, e vamos trazer um pouco mais essa pauta. Teve candidato mais à direita, assim, quando a gente pensa em pensamento, em partido, que trouxe uma visão a favor das cotas para as mulheres na política. Uma pauta exclusivamente de esquerda. Aí você olha e fala, peraí, a gente apoia ou não apoia a cota? Então é bom, talvez? Então vamos inverter esse marketing, vamos divulgar mais que a gente apoia? A gente trouxe aqui pessoas mais à direita que fazem trabalhos sociais muito interessantes. Cara, é sim. E todos, né? Todos fazem. Todos sabem. Porque no fim, o que importa realmente, assim, a preocupação é com a sociedade. De uma certa forma ou de outra,
A preocupação é essa. O ponto é que, às vezes, não, mas aquela pauta não dá pra gente defender porque é uma pauta esquerdista. E aí fica ruim pra nossa imagem. Ou então, se eu for tentar apropriar daquela pauta que já é do outro, eu vou gerar conflito. Cara, é política. Todos eles fazem isso. Voltamos na questão do Bolsa Família. Isso não é uma pauta de esquerda, não é um projeto de esquerda. E não é um projeto de direita, é um projeto liberal. E isso é surreal, porque o brasileiro médio, a maioria não estuda. E aí quando a gente fala assim, é uma pauta de um liberal, o que eu quero dizer com isso? Outras pessoas pensaram, mas quem escreveu uma tese, livro sobre, definiu esse pensamento, foi um cara liberal. É do Milton Friedman ou é do... Milton Friedman, né? O cara ganhou o Nobel de Economia. A gente precisa fazer um episódio para falar de liberalismo, para as pessoas entenderem o que é um liberalismo, como um todo. Como um todo. E aí o cara de esquerda, ele nunca escreveu nada sobre, mas ele gostou, talvez o comunismo lá vendo um discurso de vou dividir igual para todo mundo, de forma genérica e maluca, mas a visão do liberalismo dessa redistribuição de renda, ela veio pautada numa base, num contexto. Recentemente, aí a esquerda não divulga isso. Eu falo com minha bolha e aí é só poder por poder. O Elon Musk foi questionado. Você viu essa entrevista? Ele é questionado assim, pô, você está automatizando tanto que vai acabar com muita profissão, a inteligência artificial vai acabar com muita profissão. Ele fala assim, mas a produção vai ser tão barata que nós vamos ter que distribuir uma renda universal para que as pessoas possam consumir o que está sendo produzido, porque realmente as pessoas não vão ter mais emprego. Cara, isso não é basicamente o que o comunismo prega? De dividir no final dele. No final dele é a mesma coisa, eu vou dividir para todo mundo. É isso. O problema Não, mas aí que tá. O comunismo, ele é para todo mundo. O liberalismo é para aqueles que precisam. Então, mas o ponto pra todo mundo que não seja da elite, né? O comunismo. Isso. Ele vai distribuir para a massa da população, ele vai reequilibrar todo mundo numa... Ah, tá todo mundo na merda, tem uns caras aqui muito fora da curva, eu vou trazer todo mundo para média. Então todo mundo vai ter uma TV... Para média. Para média. Beleza, na tese, né? Na teoria. Só que, qual que é o caminho para isso? Como que eu chego nesse universo utópico? Não, a gente faz uma revolução, mata uma galera que discorda, convence os que discordam, mas não querem lutar. O caminho do comunismo é esse. O caminho do comunismo é esse. O que o Elon Musk quer fazer? Eu vou chegar e vou dar uma renda universal. Mas lá vai ter muito mais gente precisando. Porque eu estou criando um problema que é a inteligência artificial substituindo profissões. E aí ali eu dou uma renda para essas pessoas. Meio doideira, né? O grupo de Piracicaba recebeu aqui, ó. Madonna, Rio de Nojeira, é o show da Madonna. 3.200 PMs, 1.500 policiais civis, 3.000 agentes da prefeitura. Quantos no seu bairro? O show da Madonna é no Rio de Janeiro, o cara tá botando isso aqui em Piracicaba. Outro estado, outra cidade. Outra realidade. E o que ele quer dizer com isso? A impressão que eu tenho, vindo de onde veio, para a segurança da Madonna, estão fazendo tudo isso. Para você que é cidadão, não. Cara, isso aqui é para proteger a população que vai estar lá, porque vai ter milhões de pessoas. 3.200 PMs para milhões de pessoas não é nada. Coloca essa situação com uma visão deturpada. Misturada. Volta na primeira discussão. Volta na primeira discussão. Ele esse aqui é um grupo de direita, tá, gente? Aquele outro era uma postagem de esquerda. E aí ele mistura umas coisas que é igual o carnaval, né? Que algumas pessoas simplificam demais. Ah, essa festa não deveria existir. O show da Madonna, galera, como tudo que é do capitalismo, gera uma grana pro pobre que vocês não fazem ideia. Tem o cara que vai olhar o carro na rua, possa ter uma renda. Vai vender cerveja. O cara vai vender cerveja, o cara vai vender água. O pequeno comércio em volta. Um outro exemplo de grandes eventos assim, que me vem na cabeça agora, é a AgriShow. Não tem mais hotel. As vagas de hotel... Eu estive lá, né? Você foi, né? O pessoal foi ver agora... Quarta-feira esgotou o ingresso. Os caras foram ver lá, tipo assim, o hotel mais fuleira que ainda tinha vaga, porque era muito... E não era em Ribeirão Preto. E não era 100 quilômetros, acho. Já tava em R$1.000 a diária. Não, teve amigo meu, né, que trabalha junto comigo ali, das empresas que eu trabalho, eles reservaram um hotel com 3 meses de antecedência da AgriShow, conseguiram em Bebedouro, que dá 90 quilômetros, cara. Então assim, você quer ir pra AgriShow, você tem que reservar quando ela acaba, pro ano seguinte, senão você não consegue. Isso é um fato. E olha só, o show da Madonna é muito próximo disso. A gente fala do pão e circo, por si só... A população quer. A população consome e engaja. O show da Madonna não é pra pobre, gente. Esse é aberto, né? Esse é aberto, beleza. Esse é, então corrige aí. Mas os fãs da Madonna normalmente não são pobres, o cara que consome Madonna. Não, mas vai a galera porque é de graça. É de graça, mas aí você vai... Isso aqui funciona melhor que a Lei Rouanet, cara. O governo botou 10 milhões pra fazer o show e vai ter 10, 20 vezes isso de retorno na sociedade, cara. Como uma parte vai recolher imposto, uma boa parte não, porque é o vendedor de cerveja de latinha na rua mas... que não vai recolher imposto diretamente.
diretamente, mas na mas fábrica quando produziu. já gerou Olha, imposto. né? Não, é uma cadeia produtiva que não tem Então, como assim, falar que não traz retorno. 3.200 policiais militares, 1.500 civis, mais 300 agentes da prefeitura, cara. Precisa E, na verdade, talvez seja até uma falha de segurança aí, porque divulgar é pouco, os números, né? Talvez seja estimado também. Mas assim, é pegar um problema e a gente fala, cara, tão pobre desse raciocínio, né? E ele comove pessoas Sim. que não fazem um pensamento mais profundo. Mas em termos de liberalismo e negócios, qual é o risco-retorno disso? Quando eu vou botar e qual que é a minha estimativa de retorno e qual prazo? Pô, isso aqui é quase instantâneo. Isso aqui não foi organizado em uma semana, talvez alguns meses aí. Mas não tem nenhum negócio que eu vou pôr 10 milhões e arrecadar. Pô, arrecadar 200 é 20 vezes meu investimento, cara. Me fale um investimento desse aí. Tiagão, fala aí. Porque isso aqui a gente está falando também é um retorno para todos, para a sociedade e para o governo. Não, os eventos não tem jeito. É igual ao futebol. Você fala assim, o futebol, põe esse quando teve a Copa do Mundo aqui. Isso foi um investimento mal feito no Brasil. Então, mas ainda assim foi o dinheiro, né? Mas que não se pagou, né? Não se pagou no longo prazo, mas de novo. Mas é porque foi estratégia ruim, deliberada. E o time jogou mal também. Sacanagem. Não, eu falo por conta da construção dos estádios em lugares que não faz precisava construir, exatamente. Então, tipo, Mato Grosso e Brasília, nem tem time lá pra jogar. Tem. Agora o estádio tá lá parado. Mas assim, seria um puta no negócio, mas assim, a gente só errou na gestão do processo. Mas a gente tem uns discursos fáceis que eu tenho visto com os vereadores aqui, os pré-candidatos, que não é tão fácil assim, né? É complexo o processo. Bom, o nosso intuito aqui, né, Cleiton, é trazer pensamento crítico. Se você que assistiu esse episódio aqui entendeu um pouquinho, que a gente perdeu aqui investimos 1 hora e pouquinho para fazer esse episódio, você vê que em poucos minutos a gente tratou assuntos de esquerda, postagens de esquerda, de direita, pesquisa, com um pensamento crítico tentando ver dados efetivamente. De onde veio a postagem? Quem postou? Qual é a fonte? Qual é o fundo disso aqui? Se não, cara, você só vai confiar na manchete, no que o Zé Ruela do lado fala e aí depois você vai ficar reclamando. E assim, também para vocês verem que, 2 horas de conversa entre aqui 2 amigos, dois empresários, a gente já consegue, se a gente tivesse destinado essas 2 horas para escolher um candidato, talvez a gente saísse daqui com uma pessoa. Depois, ainda não é momento de eleição, são só pré-candidatos, mas se você fizer uma vez por semana uma conversa dessa, quando você não cresce? Sim, e é o que a gente está falando do programa, né? O Store Talks. No fim das contas é uma aposta. A gente já está com quase 80 episódios, quer dizer, nesse momento já tem mais de 80, estamos na gravação aqui. Quanto que a gente não aprendeu nesse... Coloca uma média aí de 1h30, 1 hora por episódio, 80 horas de bate-papo. É muito conteúdo. Talvez não aprofundado, mas dando insights e ideias. Uns um pouco mais profundos, outros mais superficiais, mas que faz refletir. De qualquer forma, faz a gente refletir. A gente sai daqui e a gente continua pensando. Não, e a gente fica voltando os temas e buscando mais informações. É pouco tempo você parar pra pensar. Um jogo de futebol tem 1h30. Então, se a gente gastasse 1h30... É que eu tô falando 1 hora depois de editado, né? Sim. A gente passa mais tempo. Outra, né? Pra quem não sabe, mas depois que a gente desliga as câmeras, então são 80 horas aí, sem considerar a edição, né? Porque a gente, quer dizer, cortando e só com a edição, porque depois disso a gente ainda fica conversando e muita coisa acaba, sim, na verdade silêncio, né? Mas de bate-papo mesmo, mais ou menos 1 hora, 1h30. Fora o que a gente continua batendo papo depois e refletindo sobre o assunto com o convidado, às vezes só nós dois aí, às vezes mais de 2 horas. Mais de 2 horas, é muito traz muita reflexão aí sim, né? Mas acho que por hoje é isso, né? Hoje é isso. Não se esqueça do seu café Govone. Isso aí, o café que cura azia. Porque, como a gente estava conversando aí, né? O problema real do café, a gente nunca falou, né? Mais a fundo do Café Govone, aqui nosso patrocinador, meu amigo lá de Botucatu, o Ângelo, ele estava me explicando que o problema do café que dá azia, que não é só café. Além de ser um café de baixa qualidade, com torra mal feita, tem palha, tem bicho e tem milho. E depois que você torra tudo e moe, você não sabe o que tem ali. Você vê um pó, né? E aí o milho é o maior causador da azia nos cafés de baixa qualidade. Caraca. Então, se você pegar o grão do café Govone, e que seja um grão, não precisa necessariamente ser o pó, né? Pega um grão de um outro café de mercado, padrãozão, você vai olhar, cara, você vai ver muita diferença. O café Govone é aquele grão marronzinho, com a superfície opaca,
e você pega às vezes esse café de mercado, se for um café de qualidade comum, não um café de boa qualidade, que é o que costuma se moer ali, né, o café comum, você vai ver um grão quase carvão e com a superfície toda brilhante, porque o excesso de temperatura na torra faz com que o óleo do grão de café comece a sair. Então, cara, foge disso. Compra um café de boa qualidade. Quanta então, coisa, né? se você quer conhecer um café de boa qualidade, marca aí, chama a gente no direct. Vem aqui conhecer o estúdio e tomar um café Tomar um gourmet. café com a gente. Esse café é excelente. Tô até tomando mais café agora. Comentou aí, né, de talvez começar a fazer em casa, porque o problema dele é em grão, né? O problema do seu grão é que a gente precisa de uma máquina aí pra entender como funciona isso. Mas você comentou também... Problema não, né? É que ele é em grão. O café gourmet hoje não tem o em pó. Mas tem café em pó com alta qualidade nesse sentido? Tem, mas aí você não vai pagar 15 no pacote, né? Não, ok. Aquela questão a gente já conversou aqui, questão de custo-benefício, mercado, tudo isso que a gente fala quando fala de negócio. Mas para quem toma um copo por dia, no meu caso, eu tomo só de manhã, e agora eu tô tomando aqui, justifica investir. Ó, só de você não ter azia. Só não ter azia, porque aí eu todo dia tinha azia, eu cortei o café. Mas tem máquinas, além de você poder comprar um moedor à parte, né? Não precisa ser uma máquina automática, que a gente tem aqui no estúdio. Tem máquinas de moer com custos acessíveis, aí de menos de R$200 às vezes. E tem cafeteiras de filtro que moem também. Preciso procurar isso aí. O Ângelo também comercializa esses produtos aí, né? Falar com ele. A máquina automática é o mais forte dele por conta do café em grão, que é mais prático, né? Uhum. Mas tem máquinas que moem e tem moedores também. Legal. Vou buscar isso aí com eles. Tem que você voltar. Então é isso. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais.